E quais são suas ambições? O que você acha que Deus reservou para você? Acho legal o Nicolas, ele quando eu te conheci da primeira vez que você veio aqui no Pânico, eu já vi que você saiu de lá emocionado, até fez o sinal da cruz e tal. O que você acha que Deus reservou para você nesse caminho político, Nicolas? E quais são os seus grandes sonhos? Pretensões. Nível aí, pergunta. Caraca, os caras estão demais hoje. Olha, em 2000 e... os caras estão profundos hoje. Qual o seu pânico? Em 2016, eu fui no Congresso e quando eu entrei lá, cara, eu senti uma coisa assim, muito forte, sabe? Eu falei, cara, eu quero estar aqui porque é um nível alto de debate, é onde as coisas acontecem, né? Onde de fato é Sodoma e Gomorra e eu acho que eu consigo transformar isso em um local diferente. Não eu em si, mas eu digo assim, através de mim, né? Eu sou o instrumento. E, cara, sendo bem sincero, todas as minhas decisões eu tomo a partir de um versículo que é, olha, que a paz seja o juiz do seu coração. Então, quando eu sinto paz, depois que eu tomei uma decisão, é porque eu tô no caminho certo. Assim foi comigo com o vereador, foi difícil pra caramba, porque o recorde aqui de Belo Horizonte era 21 mil votos. A minha chapa tava muito ruim. Pra você ter ideia, minha chapa inteira fez 8 mil votos. E minha chapa inteira, todos os candidatos. Entendi. E só eu fiz 29.388 votos. Nossa, então, assim, sozinho, então. os desafios são muito grandes. Só que eu vejo que aquilo que Deus reserva para mim é meu, tá ligado? Então eu tenho um sonho, e declaro isso sempre, que eu tenho um sonho de chegar ao Congresso Nacional. Agora, se dali for para outro lugar, ou se não for lá, for em outro lugar, eu já não sei. Eu vou esperar o momento chegar, mas o que eu tenho que estar é preparado. Não dá para chegar a oportunidade e estar despreparado. Top. Vamos lá? Vai lá, você quer lá? Posso? Mais uma, Albeta? Olha lá. Esse assunto eu gosto. Vai você lá, sabe Alba, disso. vai lá. Ô, Nicolas, vamos lá. 2018, Bolsonaro foi eleito. Uma turma muito grande começou a pular do cavalo. Por que essa turma pulou do cavalo e por que você ficou no cavalo? É porque eu tenho a noção de que existem coisas maiores em jogo, né? E eu também ali não estava querendo entrar na onda para poder me eleger, porque eu não tenho um projeto de poder, eu tenho um projeto de vida. E esses caras têm um projeto deles, cara. Estão preocupados com o Brasil, não. Do tanto que muitos aí que se candidataram na onda Bolsonaro, os caras não produzem nada, os caras não possuem nenhum tipo de ideia. Eles simplesmente querem se protagonizar e fazer de tudo para se manter no poder. Inventando mentiras, como por exemplo, né, a Peppa Pig aí falando que bolsonaristas que devem, né, ter batido nela, etc. Cara, é o cúmulo da loucura, sabe? Se você fazer uma oposição desse nível para poder ganhar um protagonismo. Então, acho que muitos pularam do barco porque, na verdade, eles nunca estiveram. Eles só tiveram, digamos assim, ali de forma paliativa, mas nunca de fato estiveram ali carregando a missão. E eu vejo que eu me mantive porque durante muito tempo, cara, a gente quis uma pessoa que fosse honesta e falasse as coisas na lata, muito embora talvez fale para mais ou talvez fale para menos, mas que falasse aquilo que todo mundo queria dizer. Né? Quando um presidente fala na ONU, denunciando as ditaduras cubanas, falando contra a ideologia de gênero, falando coisas que todo mundo sempre quis falar, você fala, pô, finalmente tem esse cara. E é uma construção, ele é o primeiro, talvez, de vários candidatos de direita que a gente vai ter. Mas, assim, o que a gente tem, Alba? O que a direita tem? Nós temos um presidente. O que a esquerda tem? Tudo. Então, assim, é lógico que eu vou ficar no barco desse cara, mano. Lógico que eu não vou abandonar ele, porque eles possuem tudo, a cultura, eles possuem a mídia, eles têm a Globo, eles têm a universidade, eles têm as revistas de adolescente, eles têm a produção literária, e a gente tem um presidente. Então, o mínimo que eu posso fazer é tipo, olha, a gente está começando, vamos ajudar na medida do possível, mas a gente tem um inimigo em comum. Mas tem gente que não consegue raciocinar dessa forma, né? Quer se projetar aí. Sabe que eu... Mais uma, Delari? Não, na pergunta dele, desses aí que pulou do cavalo, qual que você acha que foi o mais sujo, o mais traíra, assim, que usou, aproveitou na primeira... Quem você acha que foi o mais sujão? Sérgio Moro. Cara, tem muitos, né? Político, eu acho que foi difícil, mas de político eu acho que foi a Joyce Haussmann, porque assim, poxa, ficava ali, sabe, ao lado do presidente, inclusive defendia o voto impresso e parará pororô, e aí agora virou essa, não sei nem descrever aquilo dali, né? E no caso, eu não acho no caso, tipo assim, de jornalistas, de pessoas influentes, eu acho que o Felipe Moura Brasil, pra mim, foi uma decepção absurda, porque eu lia os textos dele, o cara compilou, cara, o livro do Olavão, e hoje se você pegar um texto dele e não falar que é dele, eu
eu tranquilamente falo que é da esquerda. Mas, ô Nicolas, isso é porque você é muito jovem ainda, você é muito garoto, ainda é bolsonarista, você não sabe o que você tá falando. Quando você for mais velho, tiver maturidade, você vai me entender completamente. Agora pode fazer a pergunta, porque me recuso a participar do bolsopetismo. Olá, Nicolas, já foi na idade, eu falei pra você, os caras gostam de na idade aí, ó.